Fala, fã de Dragon Ball! No tutorial de hoje vou te ensinar passo a passo os fundamentos para desenhar qualquer pose de qualquer ângulo e para dar aquela sensação de movimento e profundidade que são a marca registrada desse grande anime. E como não pode faltar, te ensinarei a desenhar alguns golpes clássicos e ao final vou usar essa técnica em uma arte finalizada. E não deixe de curtir, se inscrever e assistir os outros tutoriais que vão ser fundamentais como complemento para este de hoje. E vamos lá! Vamos começar com algumas noções de posicionamento. Ao desenhar esse braço para cima, a gente pode ver um erro comum ao se desenhar posições, que é ignorar a flexibilidade das articulações, e isso vai dar ao desenho um aspecto rígido, que vai fazer ele parecer um boneco ou pouco natural. Quando na verdade o corpo é flexível e a clavícula, o peitoral e até a lateral do tórax muda a conformação, se adaptando à posição dos braços. Para fazer a articulação da coxa dobrada, desenhe a parte de dentro saindo da ponta do triângulo da pelve e observe que a parte de fora ocupa a lateral do quadril, saindo praticamente da última linha do abdômen. Ao se dobrar os joelhos, sempre desenhe as panturrilhas saindo do joelho, mesmo que não seja para ele aparecer, para não perder a referência e ficar aquele aspecto desproporcional ou de membro solto. Depois é só apagar. Aqui eu fiz isso, mesmo sabendo que a panturrilha não vai aparecer, eu desenhei ela circular por causa do ângulo de visão, saindo para trás do joelho para não perder a referência. O pé eu fiz em tamanho menor saindo do centro, dando a impressão de profundidade do joelho estar dobrado para trás. Para fazer a perna reta com o pé para trás, encurte todo o membro e vai afinando as estruturas que estão mais longe do observador. Lembre sempre de desenhar a estrutura que vem depois, saindo de trás da estrutura que está à frente. Antes de continuarmos, um rápido tutorial sobre os pés. Para fazer os pés, faça um círculo para o calcanhar, aí com o número 2, e um quadrado para o antepé, número 1. Ligue com uma linha reta do lado do dedo menor e uma linha curva do lado do dedo maior. Desenhe os dedos em escada, um maior que o anterior e menor que o próximo. Em Dragon Ball, os personagens estão sempre calçados, com a ponta do pé tomando a forma de um triângulo, como mostrado na figura. Para o pé visto de lado, a sola é desenhada com uma linha reta se a visão for do lado do dedo menor, ou curva se a visão for do lado do dedo maior. Desenhe o dorso ou peito do pé levemente abaulado e vai afinando na ponta. Com o pé visto de frente apoiado no chão, só a parte 1 e a frente é vista. Desenhe um leve ângulo entre o início dos dedos e a parte 1 para dar uma sensação de apoio. Com os pés na ponta dos dedos, desenhe um ângulo mais acentuado entre a ponta triangular e a parte 1. Se os pés estiverem no ar, a ponta triangular e a parte 1 é contínua e não precisa de nenhuma angulação. Com os pés é isso, agora é só praticar. Vamos voltar então a falar de perspectiva e posições. Uma dica para fazer do jeito certo é fazer primeiro a parte que está na frente das demais e depois ir desenhando os esboços de cada parte isoladamente. Aqui eu desenhei primeiro a mão, depois o antebraço, braço e ombro. A parte da frente é sempre maior do que a que vem de trás. Nesse exemplo, veja que para criar a sensação de profundidade, a perna direita é desenhada menor e afunilada, enquanto que a perna esquerda e o braço esquerdo são maiores, pois estão na frente do corpo. Sempre que as estruturas estiverem no mesmo plano, a proporção entre elas deve se manter. Veja que nesse caso o joelho e a mão fechada do lado esquerdo são quase do mesmo tamanho, já que estão no mesmo plano. Porém estão grandes, quase do tamanho da cabeça, já que estão em um plano à frente da cabeça. Bora então desenhar o Burning Attack do Trunks. Primeiro desenhe as mãos abertas e com os dois primeiros dedos de uma mão em contato com os dois dedos da outra mão. Faça as mãos bem grandes, visto que estão na frente e bem próximo do observador. Como os braços estão estendidos aqui, desenhe o antebraço e ombros como se fossem círculos logo atrás das mãos. Por fim, desenhe a cabeça no espaço que fica entre os dois dedos das duas mãos. Hora de desenhar umas posições de ataque. Algumas posições lembram figuras geométricas, no caso dessa aqui que lembra um triângulo. Quando for assim, desenhar a figura como referência vai ajudar. Como o quadril está projetado para trás, observe que um lado da coxa direita sai de trás do tronco. Para desenhar essa posição de luta, tudo que está no plano de trás é desenhado menor, como o braço e a perna esquerdos. A perna direita, que está no plano da frente, é desenhada maior que o resto do corpo, que está no mesmo plano intermediário. Um recurso legal de usar para dar mais movimento ao desenho são as linhas de ação, que são aquelas linhas retas ou curvas que podem ser feitas partindo do objeto que foi movimentado e traçando o caminho que ele percorre.
Galera, um outro recurso legal também de usar é fazer o objeto em movimento ficar borrado ou então fazer tracinhos serrilhados em volta dele. Nesse exemplo aqui do personagem voando em direção à câmera, observem que só a parte de cima do corpo que é importante, o resto é feito bem pequeno, mas com cuidado para manter a proporção adequada, já que estão longe do observador. E a mão direita aqui é feita numa escala maior por ser a parte que está no plano mais à frente. Bora fazer alguns golpes famosos. Nesse aqui, uma dica é começar pela cabeça e depois já fazer os dedos na testa. A partir daí você faz então as mãos, antebraço, braço, ombro. É mais fácil fazer dessa sequência porque aí é só ir ajustando o ângulo dos membros. Fazer na sequência a partir da cabeça e deixar as mãos por último é mais difícil, porque você vai ter que acertar todos os ângulos e caso contrário, os dedos não vão chegar na testa de forma harmônica. Para fazer o Final Flash, trace primeiro as linhas que vão orientar o plano dos membros, mas também pratique desenhando em posições diversas para dominar a perspectiva. Para fazer o Destructo Disc, desenhe o tronco encurvado para o lado. Portanto, desenhe o ombro desse lado mais abaixo do ombro que está com o braço levantado. Lembre também de curvar levemente o quadril. Com o que foi ensinado até agora, vocês já estão aptos para desenhar a Genkidama. Para fazer o Kamehameha, faça o tronco inclinado para frente, o ombro da frente abaixo da cabeça e o de trás acima da cabeça. Para o desenho das mãos, volte àquele tutorial sobre mãos, se for necessário. Veja aqui na visão lateral como fica a relação entre ombros, braços e cabeça. Galera, sempre que for necessário, pausem ou repitam o tutorial para pegar os detalhes. E para desenhar melhor, o segredo é sempre estar praticando. Quando o golpe é lançado, o braço da mão que está abaixo é dobrado, pois o ombro desse lado está à frente do outro ombro. Galera, enfim chegamos ao nosso exemplo prático final. Não perca o próximo tutorial, onde vamos começar a aprender a desenhar cada personagem. Vamos começar com o Goku adulto e suas versões. Se esse tutorial está te ajudando a melhorar suas técnicas de desenho, não deixe de fortalecer o canal se inscrevendo e comente qual personagem você gostaria de aprender a desenhar para os próximos tutoriais. Obrigado e até o próximo vídeo.